Muito bom. Meus irmãos, o texto bíblico que nós pensamos está em Josué capítulo 3, Antigo Testamento. Vamos ler apenas os 2 versos, que são os versos 15 e 16 de Josué capítulo 3. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens, assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adam, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu seu curso para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este texto da Tua Palavra de Deus, este momento histórico que o Teu povo vivenciou e foi registrado na Tua Palavra, e relembrarmos que o mesmo Deus que agiu ontem é o mesmo Deus que age hoje e que agirá no futuro. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos pela palavra de Deus. Amém. O irmão Wagner relembrou uma frase muito conhecida. O irmão Wagner estava hoje de manhã com a esposa na escola bíblica dominical dos adultos. Tivemos mais outra vez, tivemos uma excelente aula de escola bíblica dominical. E aqui, parênteses, papai, conduza sua família para a escola bíblica dominical. Fecha parênteses. O irmão Wagner relembrou uma frase que ele ouviu há um tempo, dizendo que a palavra de Deus é tão eficaz que a palavra de Deus já sabe o que o jornal de amanhã vai publicar. O que o jornal da manhã vai publicar, e talvez depois de amanhã e depois de amanhã, porque os editores não sabem o que irão publicar, a palavra de Deus já está definida. E perceba, os irmãos, que o texto, e aqui eu desejo enfatizar com vocês as certezas e as incertezas da vida, e a necessidade da fé. Portanto, o texto me remeteu a pensar, não sei a você, mas a mim remeteu a pensar sobre o passo da fé. E é claro que, em pensar sobre as minhas próprias experiências, algumas vezes eu já me senti travado. Algumas vezes eu já me senti bloqueado. Algumas vezes eu já me senti perdido. Que passo dar? Que passos dar? Até o mais simples gesto de fazer assim, simbolicamente, como numa somatização das emoções que estão lá dentro, até mesmo simbolicamente difícil fazer assim, dar o passo. Progresso. Passos à frente é progresso. Quantas vezes estamos parados? Quantas vezes não estamos caminhando? Quantas vezes não estamos no processo da vida, que a vida é um processo, não estamos crescendo? Infelizmente, acontece que na jornada da vida e na jornada
também da vida cristã, há incertezas. Porém, como filhos de Deus, nós temos a revelação bíblica que nos orienta, nós temos o Espírito Santo que nos conduz à palavra de Deus e nos ensina, contundentemente nos ensina, a como transitarmos na vida, a darmos passos, e passos diferenciados, passos intencionais, fruto de uma decisão. Eu decidi caminhar pela fé. Eu decidi obedecer pela fé. Eu decidi, e esta decisão tem por base a fé, porque as notícias são conflituosas, as crises estão presentes, a instabilidade é a palavra, e sempre foi a palavra do momento. Instabilidade. E se você pensar bem, que segurança? Qual é a segurança? Qual é a segurança? Qual é a segurança que vai dar certo? Qual é a segurança que não vai ocorrer alguma coisa inesperadamente? Qual é a segurança que não dará certo de acordo com o planejado? E lhes pergunto: quantos viajaram e não retornaram? Quantos saíram de casa para trabalhar e não retornaram? Quantos estavam gozando da máxima saúde e de um momento para outro tudo muda? Num momento para outro estou num trabalho estável, no outro momento recebo a notícia: passa lá no RH. Quem já não viveu uma experiência assim? São exemplos. Estamos já adentrando, vislumbrando, deslumbrados pelo 2026, mas olharmos sempre para a vida. E aqui dentro de nós não existe passado nem presente. Aqui dentro de nós tudo é um eterno presente. Trazermos para esse nosso eterno presente enquanto existência, a darmos um passo pela fé, mesmo quando não entender. Eu tenho uma música que eu pedi para a irmã Patrícia cantar. Hoje era o dia, Patrícia, você cantar essa música. Ó, fechava assim a mensagem eficazmente. A música diz assim: quando eu não entender, confiarei. É a música, é a nossa música. Eu pretendo ainda convidar Eduardo e Silvana, porque eles cantam essa música, só por conta dessa música. Confiarei. Quando eu não entender, confiarei. Eu tenho uma decisão na minha vida, é conduzir-me pela fé. Portanto, é nestes momentos, por isso que eu disse, cursos como o Homem ao Máximo nos fortalece na fé, e é isso que faz diferença entre os meninos, as crianças e os homens, em quem é servo e quem não é servo de Deus. É naquele momento, é naquela situação que exige algo, uma resposta de cada um de nós, e há de ser sempre uma resposta de fé. Eu cantava muito quando criança, adolescente, uma canção que diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a Jesus e não olho as circunstâncias. Olha o seu amor não me guiou pelo que eu vejo. Alegre estou e não olho as circunstâncias. Olha o seu amor não me conduzo pelo que eu vejo.
Eu gostava daquela parte, alegre estou, porque eu tinha a voz fininha, aí eu caprichava, estou. Sabe aqueles black lá nos Estados Unidos? Eu gostava muito do alegre estou. Mas é isso que traz paz à nossa alma. É para essa caminhada instigante que o Senhor nos chama, a viver todos os dias, a renovar todo santo dia, em nome de Jesus. Eu creio que não é atitude covarde, é a atitude mais sensata, de hombridade, que um pai, que um marido, que um servo de Deus, ou uma serva do Senhor, uma esposa, uma mãe pode dar. Caminhar pela fé. Um dia, meu pastor chegou e disse assim: André, como é que você pensa a sua esposa? Eu fui sincero, não tinha como mentir para o meu pastor. Meu pastor, minha esposa tem que ser salva por Jesus, cristã. Que mais? Que toque piano. Que seja educadora cristã. Saiba reger coro. Entendi. Meu pastor, terminei a minha sábia lista de predicativos. Meu pastor olhou para mim e disse: você quer uma esposa ou você quer uma bengala? E ele disse: André, primeiro lugar, aqui é para os moços e para as moças, primeiro lugar, que seja de Jesus Cristo, salvo por Jesus Cristo. Não é meia boca, não é convertido, é cristão, servo de Jesus Cristo, tem o senhorio de Jesus na sua vida, que Jesus domina a sua vida, se vê na sua vida, nas suas ações, é um servo de Deus. Primeiro lugar. Segundo lugar, tem que ser uma mulher de fé, muita fé, e se possível mais fé que você, André. Uau! Porque terá dias em que você não vai ter dinheiro o suficiente para um homem honrar os compromissos da família. Poderá faltar saúde, poderá ocorrer N situações, e aquela mulher vai te conduzir a você se ajoelhar e orar ao Senhor e buscar a face do Senhor. É essa esposa que você tem que buscar, se possível que tenha mais fé do que você. Terceiro lugar, falou o meu pastor, que esta mulher ame profundamente a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo é composta por gente imperfeita, cada um num grau de discipulado. E na trajetória da vida cristã como pastor, você vai passar por muitas experiências boas e más, de você mesmo, ou de outros em relação a você, ou de você em relação a outros, mas você precisa de uma mulher continente, capaz de olhar para você e te arguir biblicamente sobre sua conduta, como você age, como você recebe, como tudo pode acontecer. E naquele dia Deus abriu os meus olhos como seria, e eu encontrei. Foi o checklist. Quando eu conhecia uma moça, eu puxava. A régua não era por baixo, não. Por isso que eu casei aos 33 anos. Como a fé, o amor a Jesus e a fé no Senhor é vital, e não podemos barganhar, não podemos fazer concessões, não podemos fraquejar, não podemos, porque é para esta vida que o Senhor nos chama. Intencionalmente escolhemos, fomos escolhidos, é isto que nós queremos, e não pode ser menos do que isto. E esta caminhada, meus irmãos, quando ele falou que seja uma mulher de fé, que tenha mais fé do que você, André, olha, meus irmãos, o que o meu pastor falou é a mais profunda verdade. E o que eu estou passando para vocês hoje é a mais profunda verdade, porque terão dias que só joelhos dobrados pela fé pode resolver. Não é cultura, não é inteligência, não é formação, não é diploma, não é nada disso.
É somente profunda dependência do Senhor. É esta fé que nos conduz a uma dependência total de Jesus. Dizer: Senhor, quem está no controle é o Senhor. Eu entrego esta situação, eu entrego esta pessoa nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor pode me capacitar, só o Senhor pode fazer o milagre, só o Espírito Santo pode, eu não posso. É para esta caminhada que o Senhor nos chama, e é esta caminhada que se apresenta de que o justo, de acordo com Romanos 1,17, não há outra maneira do servo de Deus e da serva do Senhor viver. O justo viverá da fé, pela fé. Se não é, meu irmão, é laço, é perigo, sai, deixa, porque essa é a proposta que o Senhor nos chama. Do contrário, é perder tempo. É para esta vida que o Senhor nos chama, que nos move, que nos torna íntegros, dependentes. Uma vez um camarada olhou e disse: mas vocês cristãos são muito covardes. Eu disse: por quê? Qualquer coisinha recorre a Deus. Eu olho para a cruz eu vou. Ah, meu amigo, se isso é ser covarde, então eu sou covardão. Mas ser cristão não é coisa de covarde não, meu rapaz. Ser cristão, só o cristão sabe o que é ser cristão. Só o cristão sabe o que é ser cristão. A ética cristã, a vida cristã, o comprometimento com Jesus Cristo todos os dias, a luta entre luz e trevas. Primeiro, então, o justo viverá da fé. Romanos 1,17. Pode repetir com o pastor? O justo viverá pela fé, da fé. Romanos 1,17. Não há outra maneira, não há outra forma. Então, meninos e meninas, solteiros, conheceu a moça Yuri? Tem que perguntar para ela: você quer viver pela fé? Não, tá bom, filha, Deus abençoe. Vou procurar uma moça que queira viver pela fé. Qual o filósofo, né? Com a lâmpada, lembra? Menina, quer encontrar o seu amado de Deus? Chega para ele aí: cara, quer viver pela fé? Quer encarar pela fé? Veja bem. Então, meu, passar bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está na palavra: o justo viverá pela fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queremos agradar a Deus? Deve ser fruto da fé, pela fé, sustentada, guiada pela fé, na dependência de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Quero, vem para a fé. Ou seja, a fé que habitou na tua avó, na tua mãe, habita em você também? Veja bem, então, filhão, passar bem. Filha, um dia a gente se encontra. Irmãos, o contexto histórico, Deus tira aquele povo da escravidão. Deus tira aquele povo da escravidão. Deus tira o povo da 400 anos. Pega aquele povo pela mão, traz Moisés para liderar aquele povo. Moisés tem uma experiência magnífica com Deus. Aquele povo é conduzido pelo deserto, Deus alimentando aquele povo, Deus guiando aquele povo. Deus tem uma terra para aquele povo. E agora aquele povo tem uma cidade de Jericó, e Deus dá aquela cidade na intensidade do som. Deus dá aquela cidade na intensidade dos instrumentos. Deus dá aquela cidade a vitória em Jericó ao povo de Deus. Ele sai de Jericó, o que é que acontece?
O rio está transbordando. Como passar este rio, Jordão? Será que Deus, agora que os libertou 400 anos e os manteve 40 anos no Egito, vai deixá-los ali? Agora Deus está dizendo: atravessem o rio. Eu tenho a terra prometida para vocês. Atravesse o rio. Atravesse o rio Jordão. Eu te libertei. Eu te sustento. Agora atravessa o rio. E nesta noite, rapidamente, eu desejo, meu irmão, minha irmã, que você pense: atravesse o seu rio Jordão. E não apenas uma vez. Todo dia, não se diz por aí, todo dia tem que matar um leão? Pois vamos colocar de uma forma mais gospel: todo dia tem que atravessar o Jordão. O Senhor me libertou, o Senhor tem me sustentado, eu tenho que atravessar o meu Jordão. Como atravessar o meu Jordão? Como aquele povo o fez, confiando na ordem de Deus. Aquele povo confiou, Deus não falhou. Confie. O seu Jordão é afetivo? Dobre os joelhos, confie pela fé. A sua situação qual é a sua situação? Qual é o seu Jordão? Só você sabe, só a gente sabe. Só a gente sabe. Os calos do meu sapato, todo mundo, né, não tem aquela ideia de dizer assim: todo mundo vê o meu sapato, mas ninguém vê o calinho que está lá. Só nós sabemos. Deus e nós. Quando muito a gente compartilha, que é bom compartilhar. Mas, meus irmãos, qual é seu Jordão? E o interessante, meus irmãos, que estava transbordando, era humanamente impossível atravessar, mas uma ordem de Deus é: sacerdotes peguem a arca e vão lá e coloquem os pés e passem o Jordão. Para passar o Jordão, precisava colocar os pés no Jordão. Então, nesta noite, em nome de Jesus, você e eu somos convidados a dar o passo e colocarmos os nossos pés no Jordão. E deixa Deus fazer o que só Deus pode fazer e o que Deus vai fazer através de você. Amém? Deixa Deus fazer o que só Ele pode fazer. E faça o que você tem que fazer. Só Deus pode parar a água ou as águas do Jordão. Só Deus pode. Só Deus pôde parar as águas do Mar Vermelho. Só Deus pode. E aliás, a ciência já está aí comprovando o que a palavra de Deus disse. Já há artigos científicos, já tem ciência aí falando sobre o Mar Vermelho. Só Deus podia fazê-lo. Qual foi a parte do povo? Então, meu irmão, minha irmã, simbolicamente você vai chegar em casa sozinho, talvez antes de convidar sua família para fazer com você, simbolicamente você vai orar, vai pensar e simbolicamente você vai fazer isso: Senhor, pela fé, eu dou meu passo. E fica aguardando o que Deus vai fazer, porque é isso aí. Alguém disse que nós não criamos as ondas. Quantos aqui já foram no oceano? Só fazer uma estatística aqui. Foram lá para a beira-mar. Vocês não fizeram como o gaúcho fez, né? Chegou lá e foi provar se a água era doce ou era amarga mesmo, né? Gaúcho, coisa de gaúcho, lá da fronteira. Aquelas ondas lindas, não é? O ser humano não... Bom, Marília agora está querendo criar, né? Está querendo criar. Mas aquelas ondas todas, foi Deus quem criou. E aquele pregador disse: o que nós temos que aprender agora é surfar. Deus já criou as ondas. Agora a nossa parte é aprendermos a surfar. Qualquer coisa, fale com o nosso irmão Flávio. É isso. Pela fé. Meus amados irmãos, o passo da fé vem antes da evidência. A irmã Beatriz, ela é formada, preparadíssima na ciência da hermenêutica, como boa casuística, jurista que você se tornou, há
apenas falar nas evidências, nos autos. Nas evidências. E de forma geral, todas as ciências são assim, nas evidências. Aqui que está o aspecto sobrenatural. O Senhor nos convida a darmos o passo pela fé, antes das evidências. Antes do rio parar, seguir seu curso para atravessar. Por isso que é fé. É para esta caminhada que Jesus nos chama, te chama, me chama. Não espera o seu Jordão secar. Vai, dá um passo. Um pé depois o outro. Diga: Senhor, eu vou te obedecer. Não é pela minha capacidade. Me dá discernimento, me dá provisão, me dá sabedoria de como conduzir. Me dá sabedoria, Senhor, para equalizar. Me dá sabedoria para organizar. Me dá sabedoria, Pai, e vou atravessar esse Jordão, seja qual ele for. A ação precedeu o milagre. Nós queremos sempre o milagre, porque sabemos que o nosso Deus é especialista em fazer milagre. Nós queremos sempre o milagre, mas o Senhor nos convida para a ação que precede o milagre. Qual é? Fica em pé então, meu irmão. Pode ficar em pé. Isso. Além de eu possibilitar que você descanse desses bancos, feche seus olhos. Só dá um pequeno passinho para o lado como o primeiro passo, ó. Só um passinho do lado. Movimenta seu corpo, ó. Só dê um passinho como se estivesse dando passo para frente, né? Pela fé. A ação precede o milagre. Quantos Jordões há hoje? Quantos Jordões durante a semana? Fique pensando nisto. Meus irmãos, ali estava a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança tínhamos o maná, a provisão de Deus, prefigurando a provisão de Deus, a provisão de Deus. Maná, Jesus é o pão da vida. Lá estava o cajado de Arão que floresceu, estava dentro da arca, que já simbolizava o sacerdócio de Jesus Cristo. Lá dentro daquela arca as tábuas da lei, que representava a aliança de Deus em Cristo Jesus. Pela fé hoje não há uma arca, há Jesus Cristo para esse passo à frente, para esse passo de fé, para a obediência ativa, obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus já sabe o que os jornais irão publicar amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, até o fim. Confie no passo de fé, confie para o que há de desconhecido, confie na dependência total do Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Agora você pode sentar, continue pensando que esta fé é o escudo que te protege. Esta fé é o escudo que te dá segurança. Essa fé é a âncora da tua alma. Aleluia. A fé, Hebreus capítulo 6 diz: a fé é a âncora da alma, onde você estará seguro. A fé é a âncora da alma. Cada passo de fé é para o lugar que Deus quer te levar. Cada passo de fé. Dê o seu passo. O que está diante de fé? O Senhor Jesus. O que está diante da fé e depois da fé? Jesus. Ele é o autor e consumador da fé, diz Hebreus. Portanto, não é a sua fé, é a fé que você terá do Senhor, em nome de Jesus. Então peça: Senhor, eu quero ter essa fé. Primeiro, fé salvadora. Senhor, eu quero ter esta fé de dependência e atravessar o Jordão que o Senhor tem para mim. Para e passo, passo a passo. Pode ser um grande passo? Pode. Pode ser um passo médio? Pode. Pode ser um pequeno passo? Pode. Mas não fique sem dar o passo. Amém? Vamos orar, e o grupo que vai nos conduzir, de irmos em frente pela fé. Senhor, aqui está meus irmãos, eu mesmo. Em nome de Jesus, cada um já está identificando qual é o Jordão à sua frente. E cada um de nós já estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. A ação que precede o milagre é o passo que você vai dar.
O Senhor está pronto para agir milagrosamente, sobrenaturalmente. Mas o Senhor está dizendo, como fez aquele povo, também a nós outros: dá o seu passo pela fé. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.